TVC, a TV do Correio da Manhã. Você que está aí ligado, acompanhando a programação da TV Correio da Manhã, no ar mais um programa Voz da Cidade, agradecendo sempre aí o carinho da sua audiência, a sua companhia diária em Petrópolis, canal 16. Obrigado aí a todos vocês que nos acompanham, do Duques até a Posse, todos os nossos distritos, a grande audiência aqui em Petrópolis, canal 16. Um beijo carinhoso aí a todas as famílias petropolitanas. Abraços também para Teresópolis e Nova Friburgo. Teresópolis, canal 21, nos acompanha ao vivo, e em Nova Friburgo, canal 5, agradecer aí o carinho da grande audiência nos principais municípios aqui da região serrana do Rio de Janeiro. Abraços para os internautas que estão conosco aí através do Facebook, do YouTube da TV Correio da Manhã, já está na tela aí, você que tem Facebook, procura lá TV Correio da Manhã, curte a nossa página, compartilha aí o link, participe através dos comentários, é sempre bom ter vocês por aqui. Tem também o nosso site, correiopetropolitano.com.br, também ao vivo, nossa programação 24 horas, para você compartilhar o link também, para que qualquer pessoa nos assista em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Abraços aí aos internautas, abraços aos nossos seguidores lá do Instagram, você que ainda não nos segue, vai lá, @a Voz da Cidade TVC 16, você também está sempre muito bem informado, notícias atualizadas ali a todo momento. Abraços para toda a nossa equipe aqui, Esther, Jadir, a nossa equipe de jornalismo, nossos repórteres, já eles estão chegando para deixar vocês muito bem informados. Quero mandar abraços também para todos do nosso impresso, nosso querido Richard Stolzenburg e toda a sua equipe, trabalhando bastante. Você encontra todos os dias, todas as manhãs, o Correio Petropolitano impresso nas bancas de jornais de Petrópolis, numa banca perto de você, com certeza tem aí o Correio Petropolitano, para você também estar informado com notícias da nossa cidade, da região e o que é destaque pelo Brasil e pelo mundo. E o Mãozinha chegando aí para desejar feliz aniversário para os aniversariantes do dia aqui do programa Voz da Cidade. Parabéns para vocês! Pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Fala aí, Carvalho! Olha quem tá na área, Mãozinha, neste quadro Mãozinha e os aniversariantes do programa A Voz da Cidade, esta galera sensacional que está completando mais um ano de vida, mais uma primavera sensacional! Altair Ferreira, um abraço, meu amigo, felicidades, muitos anos de vida. Tatiana Cruz, um grande beijo para você, Tati, felicidades. Josi Castro, beijo, querida, muita saúde, muita paz para você. Vera Regina Rosignoli, parabéns para você, felicidades, muitos anos de vida. Bárbara Macieiro, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, felicidades. Maris Berta Rodrigues, a Beta, parabéns, Beta, um grande beijo, felicidades. Jornalista Flávia Rocha, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Doutora Juliana Schaefer, parabéns, doutora, muita saúde, muita paz. Maria Guida Jungues, parabéns, Maria Guida, felicidades. Tony Platão, esse grande músico sensacional, um abraço, felicidades, parabéns. E Andréia Moura, felicidades, muitos anos de vida, parabéns para vocês. Ney Carvalho, esses são os aniversariantes do dia, sensacional. Continua aí com a Voz da Cidade, que eu vou continuar aqui cantando parabéns para essa gente sensacional. Até amanhã, parabéns para você, felicidades.
Parabéns, parabéns aí a todos, muitas felicidades, muitos anos de vida. E para você que está nos acompanhando aí também, está completando mais uma primavera, que Papai do Céu abençoe vocês também aí, viu? Muita paz, saúde e sucesso é o que nós precisamos, são os votos meu, do Mãozinha, de toda a nossa equipe aqui. Bom, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, tem a Voz da Cidade Notícias, os nossos repórteres chegando para deixar você muito bem informado. Tem também esportes, vamos falar aí da classificação do Fluminense. A decisão tá pintando o Fla-Flu, né? O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira. Vamos trazer também informações. E o Botafogo, né, que ficou de fora aí do quadrangular do Cariocão, vai decidir a Taça Rio com o Bangu. Vamos trazer as informações aqui do esporte para vocês. Tem ocorrências policiais e tem o quadro Café com Ney, onde nós vamos falar sobre saúde mental, batendo um papo aqui com a terapeuta e psicanalista a Michele Rodrigues. É tudo isso e muito mais, claro, a sua participação através dos comentários do Facebook, do YouTube, do nosso WhatsApp que tá aí. Tem problemas aí também, manda para cá, porque nós vamos cobrar das autoridades, vamos encaminhar, pedir aí que os problemas sejam solucionados, vamos soltar o verbo junto com vocês aí. O intervalo é rapidinho, só para beber aquela aguinha e dar continuidade aqui ao programa. Fica por aí que a gente já volta. Rodou, amassou ou desgastou? A Charles Rodas e Pneus é a solução certa. Oficina especializada em venda, reparos e manutenção de rodas e pneus, com atendimento de qualidade e agilidade nas regiões de Quitandinha, Coronel Veiga, Bingem, Alto da Serra e Itaipava. Confiança para quem não pode parar. Fale agora pelo WhatsApp 24 999 26 7515 e siga @Charles Rodas e Pneus. Seu carro em boas mãos, sempre pronto para rodar. Charles Rodas e Pneus. MS Saúde, a drogaria popular de Petrópolis, sempre com o melhor preço para você. Com os medicamentos que você precisa em preços especiais. Artigos de perfumaria em geral com os melhores produtos das melhores marcas. Aceitamos cartões e facilidades no pagamento. MS Saúde, Rua do Imperador, número 81, no Shopping Vila Catarina. Saúde em primeiro lugar. De volta aí com a Voz da Cidade, MS Saúde, a drogaria mais popular do centro de Petrópolis. Quero mandar um abraço pro meu amigo Sandro, pro Manuel, para toda aquela equipe ali da MS Saúde, que tem ali preços bem acessíveis, facilidades no pagamento, aceitando cartões, tudo em perfumaria e medicamentos para você naquele ambiente acolhedor, aquele atendimento diferenciado. Um grande abraço aí pro meu amigo Sandro, pro Manel, para toda a equipe da MS Saúde. Agora a nossa equipe de reportagem chegando para deixar vocês muito bem informados. É hora da Voz da Cidade Notícias. Bom, e a Defesa Civil de Petrópolis apresentou aí um relatório de 2025 em uma audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal de Petrópolis. Os detalhes com Jonathan Joras na tela. A sessão foi iniciada com a apresentação dos principais avanços tecnológicos, entre eles a instalação do radar meteorológico Banda X. O equipamento amplia a capacidade de monitoramento das chuvas em tempo quase real. A ferramenta foi instalada no dia 25 de setembro de 2025 e permite maior precisão na emissão de alertas e apoio em decisões operacionais. Recebemos o radar meteorológico Banda X, né, foi instalado já na Torre do Morém. Na época foi definido o local de acordo com o estudo técnico, visando a abrangência dele, cobertura, que melhor atendesse o município de Petrópolis, mas consequentemente vai atender os municípios vizinhos também. Outro ponto destacado pelo secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, foi o programa Escola Resiliente. Ele foi ampliado com oficinas em 45 unidades de ensino fundamental 2 e alcançou cerca de 3.600 estudantes. As atividades abordaram prevenção, preparação, resposta e reconstrução em situações de desastre. E junto com eles nós fizemos várias atividades em conjuntas, né? Que são as atividades do simulado da Vila Felipe e também o simulado do bairro Independência. E também, fechando a semana lá de prevenção, de redução de riscos de desastres em novembro,
o simulado de evacuação escolar unificado. Petrópolis possui hoje 22 sirenes do sistema de alerta e alarme instaladas em comunidades com áreas de risco. As sirenes são a melhor ferramenta de prevenção a curto prazo que o município possui, já que possibilitam que moradores de área de risco sejam avisados com rapidez sobre a urgente necessidade de sair de casa e procurar um local seguro. Por isso, o vereador Thiago Damasceno questionou sobre o funcionamento das sirenes, especialmente a do bairro Ciméria. Todas as sirenes estão funcionando, não há problema nenhum. É importante reforçar que o sistema de sirenes é um sistema de sirenes contratado pelo governo do estado, não existe sirenes no município, e elas, em todas as chuvas, elas operaram normalmente. Não tive reclamações de não funcionamento. E até porque o sistema é automatizado, quando ela não aciona também, ela acusa pra gente. O parlamentar ainda questionou sobre as cancelas instaladas, visto que o braço dela não está descendo durante as chuvas. Na verdade, elas não descem mais o braço, né? Ela faz sinal luminoso e sonoro. A empresa entendeu que às vezes que descia o braço, justamente havia a quebra delas. Então eles mudaram para um sinal luminoso para poder acionar a cancela. No entanto, de acordo com o secretário, como o braço da cancela não desce, a Defesa Civil posiciona viaturas para impedir a passagem de veículos e a CPTrans também utiliza guarda-corpos nas localidades afetadas pela chuva. Segundo o relatório apresentado na audiência, foi firmado um novo acordo com a empresa responsável pela locação de viaturas, alterando a frota para 5 veículos modelo caminhonete 4x4. A vereadora Júlia Casamasso questionou o secretário sobre o assunto. São 6 viaturas, devolvemos umas, aí ficou 5. Por isso que está nesse parágrafo, eram 6, exatamente. O contrato original eram 6 viaturas e passou agora para 5 viaturas. Participaram da sessão o secretário da pasta, o tenente-coronel Guilherme Moraes, os vereadores Júlia Casamasso, Domingos Protetor, Thiago Damasceno e Lívia Miranda, além de representantes da sociedade civil. O documento cumpre a Lei Municipal de número 8.861 de 2024 e detalha metas alcançadas, investimentos, capacitações, projetos estruturantes e ações de resposta a emergências no município. Bom, é hora de ocorrências policiais aqui na Voz da Cidade. Um homem foi preso por maus tratos a animais e abandono de incapaz. Você confere aí a reportagem na tela. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, policiais civis com apoio da Perícia Criminal de Petrópolis cumpriram diligências para apurar denúncias de maus tratos em um imóvel na Travessa Carlos Carnevale, no bairro Carangola. Ao chegarem ao endereço, os agentes foram recebidos por uma criança de 9 anos que estava sozinha cuidando do irmão de 5 anos. Durante a vistoria nos fundos do terreno, foram encontrados 5 cães da raça Pitbull, sendo 3 filhotes e 5 pássaros em gaiolas. Adentrando ao terreno, foram encontrados 2 pitbulls, um casal, 2 pitbulls adultos em péssimo estado de saúde, além de 3 filhotes. Dentro da casa, vários pássaros engaiolados, também sem água e comida. Após as investigações, o responsável pelo imóvel foi localizado em Itaipava e conduzido para a delegacia, onde permaneceu preso em flagrante por maus tratos, abandono de incapaz e crimes contra a fauna silvestre. As crianças ficaram sob os cuidados de parentes e o conselho tutelar foi acionado. Os cães foram encaminhados para protetores independentes para tratamento e abrigo temporário, enquanto os pássaros foram entregues à guarda ambiental. E 2 homens são presos por tráfico de drogas em Petrópolis. Quem continua com a gente é Gabriel Toledo trazendo as informações na tela. A operação foi realizada por equipes do 26º Batalhão e da 105ª Delegacia de Polícia, após levantamento de informações sobre o tráfico na comunidade do Alemão. Na região, os agentes identificaram uma movimentação típica do tráfico envolvendo 4 suspeitos. No momento da abordagem, os envolvidos tentaram fugir por uma ribanceira, mas 2 homens de 28 e 19 anos foram presos no local. Com eles, os policiais apreenderam 213 pedras de crack, 154 pinos de cocaína, 31 papelotes de maconha, um celular e R$ 305 em espécie.
Os acusados foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram presos à disposição da Justiça. Parabéns aí às nossas polícias civil e militar nessa luta incansável contra a criminalidade e o tráfico de drogas em Petrópolis, em toda a nossa região. Quero mandar um grande abraço aí para o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis, Tenente Coronel Leandro Rasteiro. Abraços também para a Capitã Andy, ela que é coordenadora da Patrulha Maria da Penha aqui em Petrópolis, vem fazendo um belíssimo trabalho nesta luta também contra a violência contra a mulher. Um abraço carinhoso aí para todos os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar. E agora nós vamos ficar por dentro da classificação do Fluminense, que é finalista do Carioca e está aguardando aí Madureira ou Flamengo, né? Vamos respeitar o Madureira. O Botafogo está na decisão da Taça Rio contra o Bangu. O Flamengo entra em campo hoje para confirmar aí essa garantia aí como finalista também do estadual. Tudo isso agora na Voz da Cidade Esporte. O Fluminense está na final do Carioca. Um jogo tenso ontem no Maracanã acabou empatado em 1-1, com muitas polêmicas dentro de campo. E esse camarada aí, ó, regendo a torcida, como sempre, o Maestro Ganso, fez aí o gol do empate do Fluminense que garantiu o Flusão na final do Carioca, já que havia vencido a primeira partida por 1-0, classificando-se então para a decisão. Robert Renan abriu o placar para o Vasco no primeiro tempo e Ganso de pênalti empatou aos 42 minutos da etapa final. O tricolor René e o vascaíno Brenner perderam pênaltis durante o jogo. Classificado para a decisão, Fluminense está na final do Carioca pela 6ª vez nos últimos 7 anos. De 2020 para cá, o clube tricolor esteve entre os 2 melhores em todos os anos, com exceção de 2024, quando foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. O time de Laranjeiras agora vai em busca de seu 34º título estadual. O Vasco segue mal das pernas, você vê aí, ó, os jogadores tricolores agradecendo aí ao torcedor, comemorando, vibrando, tá ali o Canobi, o Lúcio Gonzalez. O Lúcio joga bola, esse baixinho, viu? O camarada é enjoado, deu trabalho para a torcida do Vasco, como tem dado aí para a defesa do Vasco, como tem dado aí para outros adversários. E o Fluminense, então, está aí garantido na final. O Flamengo, que venceu o Madureira por 3-0 no primeiro jogo, entra em campo hoje para a segunda partida, podendo perder até por 2-0. Então, todo respeito ao Madureira aí, eu vejo como quase impossível o Madureira virar esse jogo. Então, nós já podemos dizer aí que tem Fla-Flu na decisão do campeonato. O Flamengo entra em campo contra o Madureira nesta segunda-feira, às 9 da noite, horário de Brasília. A partida acontece no Maracanã. Torcida do Flamengo que não está muito em paz com o time, não. Teve protesto, né? Perdeu aí uma classificação sofrida aí para essas finais. Está aí, com certeza, deve confirmar aí a presença na decisão, mas perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa do Brasil. Esse título estadual pode começar a selar a paz aí entre clube e torcida, entre o time, o elenco, o técnico Felipe Luiz. A coisa está um pouco complicada nesse início de temporada aí para o Flamengo, visto, né, o altíssimo investimento, manter esses altíssimos salários e o clube ter essas dificuldades no início de temporada. O torcedor está aí reclamando bastante. O Botafogo, que ficou de fora do quadrangular, vai decidir a Taça Rio contra o Bangu. Botafogo, que ficou na semifinal da Taça Rio, venceu o Boa Vista no primeiro jogo por 3-0, empatou o segundo com o time de reservas por 0-0 e agora vai decidir a Taça Rio num jogo único. No próximo sábado, dia 7, às 18 horas, a partida vai acontecer no estádio Newton Santos. Não há vantagem na decisão em jogo único. Em caso de empate nos 90 minutos, o título será definido nas cobranças de pênaltis nessa decisão aí da Taça Rio.
por mais que seja uma decisão de equipes que foram eliminadas do quadrangular do Carioca, mas também tem muita importância, porque o campeão garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem e também no torneio aí Sul-Minas, né? Rio-Sul. Então, vale a pena aí essa... Deixa eu confirmar aqui. Em caso de empate para a Copa do Brasil, exatamente. Né? Então o Botafogo não pode relaxar num jogo como esse. O Bangu veio bem, fez um campeonato razoável. É claro que o Botafogo tem todo o favoritismo, mas não é bom vacilar, é bom garantir, entrar aí com um time misto, ganhar esse jogo, levantar essa taça que pode parecer não valer nada, mas tem importância, é vaga na Copa do Brasil de 2027. Esse foi mais um A Voz da Cidade Esporte. Vamos para o intervalo rapidinho e eu volto aqui no quadro Café com Ney recebendo a psicanalista e terapeuta Michele Rodrigues. Nós vamos falar sobre saúde mental, um assunto que tem sido muito discutido nos últimos dias e a Michele vai trazer aqui dicas importantes para você observar, tentar diagnosticar em um parente, em um amigo, em você mesmo, qualquer problema que possa estar afetando aí a sua mente. Beleza? É logo após o intervalo. Fica por aí que a gente volta já já, hein? Clínica Odontológica Sorriso Imperial, uma nova experiência em tratamento dentário, sorrisos saudáveis com total confiança e cuidado dos nossos profissionais. Clínica geral, limpeza completa, extrações simples e sisos, tratamento de canal, implantes, próteses fixas e removíveis, placa de bruxismo, clareamento, botox e todos os tipos de aparelhos. Entre em contato conosco, telefone DDD 24 2019 4117 ou pelo WhatsApp DDD 24 99275 4292. Siga-nos em nossas redes sociais e faça-nos uma visita. Praça da Inconfidência 13, no centro de Petrópolis. Sorriso Imperial, a clínica mais petropolitana da cidade. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo aí o carinho da grande audiência. Obrigado você que nos acompanha ao vivo pela TV, Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. E os internautas que estão conosco aí por todo o Brasil e pelo mundo. Mandar um abraço pro meu amigo Cássio, que está lá em Portugal, sempre nos acompanhando pelo nosso Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso site. Agora é hora de nós batermos um papo aqui sobre um assunto muito importante, com uma profissional que vai trazer esclarecimentos para a gente a respeito da saúde mental. É agora no quadro Café com Ney. Recebendo aqui nos nossos estúdios a terapeuta e psicanalista Michele Rodrigues, ela que já é uma conhecida de algum tempo, já esteve conosco em outros momentos, né, na rádio também, sempre trazendo assuntos pertinentes e importantes para a informação dos nossos telespectadores. Michele, prazer te rever, prazer novamente estar com você e te receber aqui. Muito obrigada a todos pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a saúde mental, saúde da mulher também, né? Nós tivemos agora o Janeiro Branco, né, que é um mês que trabalha também essa questão da conscientização, né, para toda a sociedade sobre a importância da saúde mental, a saúde emocional. E já entrando aqui com a nossa primeira pergunta, eu faço a seguinte indagação para você aqui. Quais sinais mais comuns indicam que uma pessoa pode estar emocionalmente sobrecarregada e precisando buscar ajuda de um profissional? Quando a pessoa está sobrecarregada, ela começa a ter sinais de ansiedade, né? Picos de ansiedade durante o dia, alteração do sono,
ela fica muito desmotivada, principalmente a mulher, né, que já tem muitas questões durante o dia para resolver, então ela tem uma desmotivação muito grande, picos de ansiedade. Então é importante que você preste atenção nesses sinais que eles vão dando ao decorrer do tempo e às vezes passa despercebido. E são graduais. Exatamente. Vai crescendo durante a sua rotina, durante a exigência de rotina, trabalho, dia a dia. Muitas mulheres precisam desenvolver com os filhos toda aquela responsabilidade de rotina, e aí você percebe que aquilo ali começa a ter vários momentos que ela tem pico de ansiedade, então aumenta às vezes a irritabilidade, aumenta também a vontade de comer demais. Sim. Uma série de fatores que você vê no decorrer do dia, isso vai crescendo. Perfeito. É porque tem muitas mulheres, né? Eu acredito que hoje a grande maioria, rotina da casa, o trabalho fora, quer dizer, a pessoa acaba entrando no automático e às vezes não vai percebendo ou deixando de lado certas alterações que acontecem ali no corpo, na mente. Exatamente, porque é muito sutil, né? A gente vem tendo sintomas de ansiedade, por exemplo, ela fica sutil, você não percebe, e aquilo ali fica, às vezes, como eu estava falando, às vezes a pessoa tem um excesso de irritabilidade, ela começa a ter desmotivação no dia a dia dela, não tem vontade de fazer as coisas como ela tinha antes, ela tem vontade de ficar mais quietinha, mais calada, e ela precisa manter a rotina, né? Então, Sim. isso já é um dos sintomas que a pessoa está entrando naquele lugar de ansiedade, de depressão, e aí precisa de ajuda. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Quais são os sinais mais comuns que indicam? Você citou bastante aí a questão da mulher ficar muito irritada, né? E isso emocionalmente vai sobrecarregando. E é muito comum, nós ouvimos algumas mulheres falar: essas crianças me irritam, mas às vezes nem sempre aquele motivo das crianças é o suficiente para irritar. Ela já está se irritando com facilidade porque alguma coisa já alterou ali. Exatamente, porque às vezes a sobrecarga, né? E muitas mulheres elas acabam nem conseguindo fazer aquilo que de verdade elas têm vontade de fazer. Elas têm tanta coisa para desenvolver durante o dia, né? Tanta responsabilidade que ela acaba deixando aquilo que é importante para ela para depois para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Certo. Então é importante estar olhando para isso e prestando atenção, né? Admitindo que você está com alguma falha ali para poder buscar ajuda, né? Tá sinalizando isso daí de alguma forma para que isso não vire uma bola de neve. Sim, sim. É importante procurar o especialista, né? Nem que seja para um bate-papo, passar algumas mudanças da rotina de vida e receber alguma orientação, né? Sim, é importante, primeiro de tudo, a gente perceber e admitir que está precisando reorganizar alguma coisa interna, né? Porque a maioria das pessoas, né, não digo nem só mulher, Sim. das pessoas no geral, não admitem que precisam, continuam fazendo a rotina, continuam colocando mais tarefas e não percebem que aquilo que está deixando extremamente ansiosa, ela continua fazendo mesmo que sem vontade ou extremamente irritada. E se ela conseguir perceber que aquilo ali não está encaixando e que não está legal, é o momento exato dela procurar, de repente, um profissional ou ajustar a rotina. Não, então eu vou parar de fazer isso, eu vou ajustar aqui, eu não vou continuar fazendo isso que está me irritando. Lógico que tem coisas que não dá para parar, né? Sim. São as coisas com os filhos, a obrigação de trabalho, mas assim, começar a pensar, o que eu posso fazer melhor? O que eu posso buscar que talvez daqui a um mês possa ser melhor, daqui a um ano. Então começa a organizar isso de uma forma que possa ser melhor, porque se você está num lugar onde não está muito legal, isso vai virar sintoma e depois doença. Tentar desacelerar o ritmo, Exatamente. cadenciar, organizar as atividades. Acho que isso é muito importante, né? Sim, sim, exatamente. Abrir espaço para fazer atividades que você tem prazer. Porque a gente só faz as atividades, a grande maioria está fazendo as atividades que ela é obrigada a fazer. Aquilo que é necessário. Exatamente.
que é algo que ela não pode abrir mão. Mas quando você faz atividade que te dá prazer, você precisa no dia parar, respirar um pouquinho, sabe? Enquanto você faz o seu café, dá uma lida em alguma coisa, escuta algo que te dá uma reiniciada. Isso faz a diferença no final do dia. Nossa, que importante isso, né? E são informações, gente, que parece ser tão simples, mas na correria, nessa rotina de vida, nós não nos atentamos para detalhes como esse. E realmente é muito importante. Às vezes, achei muito interessante isso que a Michelle colocou aqui, de até mesmo dentro da sua rotina você tentar conciliar algumas coisas que venham, né, ouvir alguma coisa, ler. Achei interessante Exatamente. isso. Não, é extremamente importante, porque o que acontece hoje com as redes sociais, né, com o celular, a Sim, gente acaba utilizando demais e fica fixo em muito colorido, muita imagem, isso cansa a nossa sim. mente, e aí a gente esquece de buscar aquilo que faz com que você tenha um pouco mais de tranquilidade. Então, em vez de você estar ali rolando tela, para um pouquinho, pensa aquilo que pode trazer para você algo que te fortalece, que te dá mais tranquilidade durante o dia. Então, você vem almoçar, respira um pouco, Sim. pensa, né? Conecta aí com você um pouquinho, sai às vezes você está trabalhando o tempo todo, sai um pouquinho, respira, conecta com você. Lembra que o trabalho, as questões do trabalho, fica com o trabalho, você se encaixa ali na sua rotina, se organiza, volta, mas você volta mais tranquila, mais em paz. Sim, sim. Importante isso aí que você falou, porque eu tenho observado isso. A gente almoço fora todos os dias, né, por causa do trabalho, e eu tenho reparado que às vezes eu fico olhando em mesas no restaurante, as pessoas estão ali comendo e mexendo no celular. Isso traz um mal não só emocional, mas até para a saúde física. Isso pode vir a impactar, né? Com certeza você não está conseguindo nem sentir o sabor do alimento. Então você come, não percebe, não tem essa percepção. Às vezes você come de menos, às vezes você come de mais, porque você está ali interessado naquilo ali, na cor, no assunto, e aí você esquece de conectar. Gente, o alimento é extremamente importante, é o momento onde você está se alimentando, é o momento onde você está colocando um alimento para dentro do seu estômago. E às vezes a pessoa ai, eu tô com muita fome, ai, eu tô com muita dor. Não é. Ela não pausa, ela não come com estado de presença. Eu sempre falo nas minhas sessões, a gente precisa ter estado de presença em tudo que a gente está fazendo, sabe? Na hora que for dormir, evita rede social, evita celular, desliga, para um pouquinho, respira antes, entendeu? Aquilo que não foi legal, repensa, reorganiza. A gente precisa fazer criar essa rotina. Isso é uma rotina segura que faz com que você não fique exatamente como a gente iniciou falando, com picos de ansiedade, com estresse, com fadiga, né? E virando aí sintomas graves para a sua saúde. Exatamente. E eu entendo, Michele, você pode me corrigir aqui. O cérebro, ele dá o comando, né? Por exemplo, à noite, você precisa estar num ambiente de sono verdadeiramente ali, de acolhedor para dormir, sem a claridade, porque você mantendo ali a luz do celular, né, e o cérebro tentando ler ou ver um vídeo, raciocinar em cima daquilo, ele entende que você ainda não está se preparando para dormir, ou seja, você tira ali aquele comando. A Exatamente. alimentação é a mesma coisa, né? O cérebro dá o comando para o sistema digestivo, quer dizer, e aí quando você come, e é o que você falou, aí você desregula tudo ali. Imagina que o sono, a gente está totalmente conectado às ondas Wi-Fi. Vamos pensar que você dorme, a maioria das pessoas estão dormindo com o celular, debaixo do travesseiro, com essa conexão o tempo todo. Então, se você conseguir parar um pouco, antes de dormir, 1 hora antes, que você pare, desligue o seu celular, desligue as suas ondas Wi-Fi no seu quarto, sabe, sua rede, e fica com você. Você vai para a cama depois de, né, tomar seu banho, fazer seu higiene. Experimenta fazer isso, como muda a qualidade da sua vida. Você começa a organizar, você começa a Perfeito. fazer com que você tenha regras
de saúde. E aí você está determinando para o seu corpo, porque o sono, ele desconecta, o seu corpo, ele apaga, mas você continua. A sua mente continua a trabalhar, o seu corpo, você tem os desdobramentos. Então é muito importante a gente estar realmente conectado com aquilo que a gente quer. Porque Você se acaba você... não tendo um sono de qualidade. Não tem. Você não Você tem um dorme, sono de... porém... Exatamente. Você não tem um sono de qualidade e aí você continua vibrando na mesma frequência que você estava, porque tem os desdobramentos, e aí a maioria das pessoas fala, nossa, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, eu tive isso, eu tive aquilo. Na verdade, a pessoa continuou fazendo aquilo, né? Porque ela não parou em nenhum momento. Então, que você escolha ter o seu alimento, o horário do seu almoço com qualidade, eu acho extremamente importante quando você começa a se regrar. Sabe? Sim. Você está falando de restaurante, a gente consegue perceber isso. O casal vai para o restaurante, os filhos vão para o restaurante, está todo mundo ali, no celular. Ninguém se olha mais, né? Ninguém faz isso que a gente está fazendo aqui, de conversar, de se olhar. Isso é extremamente importante. A gente perde essa conexão. Verdade. É a socialização, isso é do ser humano, é necessário, né? Não, a gente perdeu. Então, o que é importante? A gente se dá o limite de falar, não, a gente está indo para o caminho errado. E aí, esse é o momento onde que você começa a ter uma qualidade. A você que é mãe, que é pai, dá qualidade na sua casa, para os seus filhos, porque você se dá o limite e dá o limite para o outro. Agora, tá o pai extremamente ansioso, a mãe extremamente ansiosa, o que ela está gerando ali? Exatamente. Ansiedade em cadeia. E aí tem pai e tem mãe que quer colocar regra sem dar o exemplo, né? Exatamente. Porque o que é mais importante, os nossos filhos, eles costumam fazer exatamente o que a gente faz, não o que a gente fala. Isso é muito importante. Perfeito. E isso daí, né, vem a causar um impacto que nós temos visto hoje, né, nos relacionamentos familiares, né, que tem sido... Recebi aqui um outro dia também o Leonardo Fones, da Polícia Militar, né, que ele se especializou nessa questão do problema do excesso de telas para as crianças, né, como isso tem prejudicado. E isso, como você também disse, isso vem impactar no relacionamento familiar. E aí, você citou no início aqui a questão de muitas das vezes a pessoa não querer reconhecer, admitir, né, que está vivendo uma rotina que não é legal. Ou seja, tem que se tomar muito cuidado com aquela máxima que se diz hoje, meu corpo, minhas regras. Só que o corpo tem as regras dele que tem que ser obedecida naturalmente, né? Então isso aí, e até que ponto, né, queria que você comentasse um pouco sobre isso, as pessoas, qual sugestão que você dá para essa importância da pessoa falar sobre a questão da saúde mental, reduzir esse preconceito, esse medo de procurar o tratamento? O que a gente pode sugerir para essas pessoas? Eu acho que falar e escutar sobre saúde mental já faz com que você quebre exatamente essas crenças que só pessoas com doenças psiquiátricas que precisam falar de saúde mental. Não é. Hoje em dia isso precisa ser normalizado. A gente precisa falar sobre isso de verdade, porque nós estamos vivendo um momento completamente diferente, que as telas estão aí com muitas informações e a gente, quando fica acessando muita informação, a gente perde de verdade a nossa conexão, a nossa reconexão com nós mesmos, que isso é a parte mais importante. E é o que ele falou, com a parte natural, sabe? Com aquilo que é da nossa natureza, que é a gente ser mais tranquilo, mais em paz, conseguir fazer as coisas com a família, de uma forma mais tranquila, sabe? Ter as refeições com a família, iniciar uma semana em paz, onde todos conseguem se olhar, conversar, sem ficar se comparando, né? Porque o que está acontecendo aí é essa comparação exacerbada, esse medo. Então, falar de saúde mental é extremamente importante para você reconhecer primeiro o seu ponto ali. Olha, ela está falando uma coisa importante, né? Ler sobre saúde mental para você reconhecer qual é o ponto que você não está associando na sua vida, que você está um pouco desequilibrada e que você pode voltar com equilíbrio. Perfeito, perfeito. E tem essa questão, né? Essa situação que a gente vê que
que se torna muito comum, né, das pessoas terem essa dificuldade. E uma coisa que eu percebo, Michele, que eu acho que você pode vir a confirmar isso, há tempos atrás, não existia a tecnologia de hoje e quase tudo na vida das pessoas tinham processos muito lentos, né? Porque não se tinha tecnologia como hoje. Eu vou dar uns exemplos aqui bobos, né? Antigamente se demorava mais para se cuidar de uma casa, na questão de se lavar roupa, as mulheres faziam aquilo, né? Hoje em dia você bota a roupa lá dentro da máquina, já sai quase passada, né? Hoje em dia você bota uma coisa no micro-ondas, na airfryer, num forninho. Quer dizer, hoje a tecnologia era para nos dar mais tempo para nós nos cuidarmos, só que a gente vê as pessoas com menos tempo, não tendo tempo para nada e com tanta tecnologia oferecendo praticidade. Como que é isso? Na verdade, o que acontece? Ela teve muita coisa que privilegiou a gente de alguma Sim, forma, sim. né? Mas eu acredito que seja a gente enche o nosso dia de tanta tarefa, de tantas coisas. Parece que você quer o tempo todo. Tá resolvendo tudo de imediato. Exatamente, você quer, é como se você tivesse que cumprir protocolos, né? O tempo todo. Não, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que ser. E eu acho que a grande questão é que quanto mais a pessoa vive nesse lugar de observar o tempo todo, de se comparar com essa sociedade que está muito acelerada, Imediatista, uma extremamente velocidade imediatista, materialista, Sim. ela perde essa conexão com ela e aí ela perde o tempo dela com coisas que não são fúteis, Sim. né? Ela perde perde Perfeito. de verdade a saúde mental, porque isso fica tão complicado que tem muitas pessoas tomando antidepressivos, remédio para emagrecer. Às vezes ela não tem necessidade. Às vezes era só ela parar um pouquinho, organizar, olhar a vida dela de uma outra maneira que ela conseguiria chegar naquele resultado com saúde. É verdade. Parece que é um olho do furacão que a pessoa entra ali sem perceber e fica naquele ritmo. Não, ela Quando- perde exatamente isso. Quantas pessoas estão falando exatamente sobre isso? As pessoas perdem a lucidez, o estado de presença e começam a viver como se estivessem. Parece que é o coletivo, né? É um coletivo, a gente vive na forma coletiva. Eu tenho que acompanhar aquele Agrupado, ritmo ali. exatamente, agrupado. E quando uma pessoa se destaca, que ela começa a fazer o caminho dela de individualidade, né? Isso, às vezes, ela se torna até né, Alienígena. apontada. Exatamente, exatamente, porque é difícil quando a pessoa zela pela saúde mental, quando a pessoa zela em respirar, em meditar, em organizar as emoções dela de uma maneira muito mais madura e natural. 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 E que vai trazer qualidade de vida. Vai trazer qualidade de vida, vai parar com essas comparações, onde ela acha que ela precisa ser assim, fazer exatamente como todo mundo, que assim ela vai obedecer esse padrão e ela vai ser aceita, talvez, né? É uma série de fatores, né? Tem essa coisa de querer ser aceita, de querer fazer parte daquilo, né? E isso não é só para adolescentes, isso também é adulto. Verdade. O adulto está verdade. muito assim. Verdade. Um assunto tão interessante, gente. Eu estou conversando aqui com a terapeuta, né, psicanalista Michele Rodrigues, trazendo essas informações importantíssimas para você que está aí nessa rotina louca de vida. É o que a Michele disse aqui, chegou a hora de você parar, cadenciar isso, repensar, né, para você ter mais qualidade de vida. E como a nossa hora já foi embora, eu quero pedir aqui a Michele que traga aí uma última mensagem com algumas orientações práticas, né? Para quem deseja começar a cuidar melhor da saúde, as pessoas que estão nos assistindo, que de repente deu um estalo ali e falou, opa, realmente eu preciso disso aí. Quais são as orientações aí para iniciar esse passo aí, Michele? Fique à vontade para passar esse recado aí pro pessoal. Então, eu acho que começa isso, a gente reconhecer que pode fazer melhor. Pode ter uma vida com mais qualidade, com mais tranquilidade, começar a mudar as pequenas coisas. Às vezes você pensa, não, mas eu não vou mudar isso, tipo, na hora do almoço, a gente vai comer sem tela, todo mundo sem tela. Experimenta para você ver como é legal. Isso, início, tem, né? Ou se você é sozinha, então faça você. Você em tela, então escuta uma musiquinha, uma frequência, algo que te traga uma tranquilidade. Ou você vai dirigindo até o trabalho, coloca uma musiquinha mais tranquila,
começa nas pequenas coisas, né? Reconheça que pode ser diferente. A gente precisa começar com uma coisa imensa, sabe? E aí você vai começando a sentir a necessidade de mais sensações, mais emoções que te tragam paz e tranquilidade. E aí você começa a colocar mais coisas na sua rotina que faz com que você se sinta mais tranquilo, mais em paz. Então você vai colocar o seu sono melhor, né? Vai organizar antes de dormir, parar um pouquinho. Aí você pode procurar um profissional que te ajude a criar uma rotina melhor. Isso é extremamente importante, né? A terapia hoje faz com que a gente consiga organizar essa rotina melhor, né? Trazendo essa ansiedade. Antes de procurar tomar medicação, faz isso, faz um ajuste, faça uma sessão para você ver. Às vezes, com uma sessão, você consegue organizar isso. Você fala, poxa, eu quero criar uma rotina melhor para mim, então vamos lá. O que você precisa fazer? Dentro de uma sessão, a gente consegue fazer isso. Acho que vale a pena. Vale muito a pena. E quem sabe se livrar aí, né, do dormir só à base de remédio, emagrecer com tantos... Com remédio, exatamente, com essas crises de ansiedade, com picos de depressão. Às vezes a pessoa começa a ter dores, né? Ela passa a ter dores pelo corpo. Isso tudo faz parte da ansiedade. Verdade, verdade. E tem que ser tratado. Sim, exatamente. Michele, sem palavras para te agradecer, né? Um bate-papo tão importante que a gente teria tanta coisa mais para falar, mas foram orientações que eu tenho certeza que acendeu um alerta em muita gente que está nos assistindo e que eu tenho certeza que vão aí repensar a sua maneira de viver. E eu queria que você deixasse seus contatos aí para quem de repente quiser te procurar na rede social e poder ter mais orientações. Fica à vontade. Sim, meu Instagram é @terapeuta.michele.rodrigues e vou deixar aqui terapeuta.michele.rodrigues. Michele comum. Michele comum com L só. Ótimo. E meu WhatsApp eu também vou deixar Fica aqui. à vontade. Mas no meu Instagram também tem. Se você clicar lá, você vai direto no meu WhatsApp. Tem um WhatsApp lá. Tem. Beleza. Aí eu faço atendimentos online e atendimento presencial em Petrópolis. Que bom. Obrigado por você ter vindo. Esse programa está sempre aberto. É um tema muito importante e que nós vamos, com certeza, te trazer outras vezes aqui para a gente atualizar mais informações sobre. Sim, muito obrigada. Obrigada a todos e usem essas dicas. Um bom ano para você e sucesso. Que assim seja para todos nós. Tá aí, eu conversei aqui com a terapeuta e psicanalista Michele Rodrigues, trazendo informações muito importantes sobre a questão da saúde mental. A gente acaba entrando numa rotina, num ritmo de vida perigoso e o quanto antes ligar esse alerta, procurar a ajuda de um profissional para você ter qualidade de vida, mesmo em meio à correria, mas saber cadenciar e administrar tudo isso. Agradecer aqui a presença da Michele, agradecer a toda a nossa produção. Vamos nos vendo nas reapresentações, lembrando que esse programa fica lá no YouTube e no Facebook. Se você quiser marcar alguém para rever, alguém que você saiba que necessita de ver essa entrevista, faça isso. E nós vamos nos vendo também nas reapresentações aqui pela TV. E Papai do Céu permitindo, amanhã a gente retorna com mais um programa ao vivo aqui na minha, na sua e na nossa TV Correio da Manhã. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.